Graça e paz, meus irmãos. Amém. Exaltado seja o nome de Jesus Cristo. Mateus capítulo 7. Estamos caminhando para o final do Sermão do Monte. Para quem tem alguma curiosidade, este é o sermão número 40. Começamos em Mateus capítulo 5. E assim estamos caminhando para o final do Sermão do Monte, que termina no versículo 27. Hoje nós leremos do verso 21 ao verso 23. Eu vou ler uma vez sozinho. Depois gostaria que aqueles que tivessem a mesma versão que eu, Almeida atualizada, lêssemos juntos. Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos reler juntos? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Oremos, meus irmãos. Senhor de misericórdia, louvado seja o Teu nome. Acabamos de entoar um cântico em que declaramos que viemos para Te louvar, que nascemos para Te louvar, que viemos aqui oferecer nossas vidas, ó Pai. E mediados por Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus, nós Te imploramos que nos aceites na Tua presença, ó Pai. Que não nos olhe segundo os nossos pecados todos, mas olhe-nos segundo o sacrifício que Jesus, ali na cruz do Calvário, ofereceu em nosso favor. E que sejas gracioso para conosco, e alimente nossas almas nesta hora. Nossa alma tem fome de Ti, Senhor. Nossa alma tem sede de Ti, descedenta-nos nesta hora, Senhor. Fale com o Teu povo, fale conosco, é o que Te imploramos, no nome precioso de Jesus. Amém. No início dessa jornada, há pelo menos umas 40 semanas atrás, quando comecei a expor o Sermão do Monte, talvez no sermão número 1 ou 2, me lembro de apresentar uma citação, se não me falha a memória, de John Stott, que ele disse que não haveria coisa mais terrível para um cristão ouvir o seguinte comentário: mas você não é diferente de ninguém, você não é diferente dos outros. Talvez nada fosse mais desonroso para um cristão não se parecer com Cristo, continuar se parecendo com o mundo, ou continuar se parecendo com quem sempre foi. E neste Sermão do Monte, o nosso Senhor, insistente e incansavelmente, apresenta aqui inúmeros argumentos, comprovações, princípios, valores, em que seus discípulos, à medida que os ouvissem e os praticassem, seriam identificados como seus discípulos.
parecidos com Cristo e diferentes de todos os outros que não seguem Cristo. Nosso Senhor usa a expressão que muitas vezes reino dos céus, o reino de Deus, para caracterizar aqueles que são seus servos, aqueles que lhe seguem, demonstrando assim que aqueles que não lhe seguem não são do reino dos céus. Ele encerrou o sermão, ou pelo menos o conteúdo do sermão, lá no versículo 20 aí do capítulo 7. Desculpa, no versículo 12 do capítulo 7. Quando ele entra aí no versículo 13, ele está fazendo uma aplicação, não tem conceito novo. A partir do versículo 13, o que o Senhor está garantindo agora é que os seus discípulos tenham compreendido de fato o seu sermão e que tenham uma reação adequada diante de tudo que Jesus falou. É como se ele chegasse nesse ponto e dissesse, em outras palavras, tudo que eu disse para vocês, é como se vocês, à medida que vocês o seguirem, é como se vocês entrassem numa porta apertada. Ouvindo esses meus ensinamentos e os praticando, é como se vocês estivessem trilhando um caminho apertado. É o que tem no verso 13 e 14. Depois, em seguida, que foi o sermão da semana passada, do verso 15 ao verso 20, nosso Senhor fala de um dos perigos que se encontra nessa caminhada. Essa porta apertada, esse caminho estreito, preserva um grande perigo, que são aqueles falsos mestres, os falsos profetas, que vocês precisam estar atentos em relação a eles, porque eles se apresentam diante de vocês disfarçados. O discurso dele é disfarçado, a pregação deles é disfarçada. Eles aparentemente falam a verdade, mas eles não falam toda a verdade, e quem não fala toda a verdade está mentindo, e por isso eles são tidos como falsos profetas. Vocês precisam estar atentos, porque podem dificultar ainda mais esse caminho que já é estreito. Nosso Senhor diz aqui como eles podem ser identificados. Eles podem ser identificados pelo menos de duas formas. A primeira deles, ou a primeira delas, é quanto ao conteúdo de seus ensinos. Eles vão evitar falar dessas coisas espinhosas. Eles vão pregar muitas coisas corretas e verdadeiras. Eles vão pregar muitos textos e muitas verdades bíblicas. Mas eles não pregarão toda a verdade bíblica. Eles se eximirão de falar aquelas coisas confrontadoras e desconfortáveis. Eles evitarão falar dos preceitos principais que são apresentados aqui neste Sermão do Monte. Eles não falarão que é muito mais vantagem e muito melhor perder a vida para ganhá-la. Eles não vão desafiar-lhes a dar a outra face. Eles falarão de vitórias sem o caminho que antecede as vitórias. Eles falarão de colheita sem falar do ardor de preparar a terra e semear. Eles falarão de triunfos, não falarão de pecado. Eles não falarão de porta apertada. Eles não falarão sobre renúncia, sobre abrir mão dos seus direitos e transferi-los aos pés do Senhor. Eles não falarão sobre ser manso e preferir chorar do que sorrir. Eles não falarão sobre serem perseguidos e se alegrarem por conta dessa perseguição. Eles não falarão sobre isso. Então eles podem ser identificados por evitarem falar toda a verdade. E eles podem ser reconhecidos ainda por uma outra questão. Além de não apontarem a porta apertada nem o caminho estreito, eles mesmos não caminham por esse caminho. Eles não passam por essa porta. Então eles devem ser observados pelo que falam, pelo que ensinam e como vivem. E agora, nesse final de sermão, nessa conclusão de Jesus, ele faz uma mudança. O foco nos versículos anteriores, nesse que eu acabei de mencionar, dos falsos profetas, nosso Senhor está falando daqueles que falam.
E agora, no texto que nós lemos hoje, a advertência de Jesus é em relação àqueles que ouvem. John Stott diz o seguinte: o Senhor Jesus finaliza o Sermão do Monte com uma passagem de aplicação penetrante. Ele volta-se dos falsos profetas para falar agora sobre os falsos ouvintes. Se ser discípulo é ser diferente, se o sermão todo o nosso Senhor está falando que os seus discípulos são distintos, são diferenciados de todos os outros, e é justamente essa distinção, essa diferença que poderá atrair os eleitos de Deus lá do mundo, e não a semelhança. Ele aqui, na sua conclusão, ou caminhando para finalizar o sermão, ele vai explicar, em resumo, o que ele falou no sermão todo. O que ele fala agora é sobre a declaração de fé, ou sobre a profissão de fé e a obediência. Para quem está anotando, aquele número 7 é porque cada número desse romano foi uma sessão do Sermão do Monte. Agora a gente está na última sessão, na sessão número 7. Do versículo 21 ao versículo 27 é a conclusão. Do 21 até o 23 que nós lemos hoje, nosso Senhor fala sobre a profissão de fé e a obediência. Nesse trecho, nós somos advertidos, mais do que isso, nós somos confrontados com um dos critérios mais básicos da fé cristã, mais elementares da fé cristã. E por ser um dos mais elementares da fé cristã, talvez seja um dos que mais podem nos fazer diferentes daqueles que não seguem Jesus. Nosso Senhor fala que os integrantes do reino dos céus não podem ser aqueles que professam a sua fé apenas de forma ou meramente verbal. Eles não podem declarar o senhorio de Jesus Cristo ou a fé em Jesus Cristo apenas da boca para fora, porque muitos farão isto. Mas dentre os muitos que fazem isso, que professam Jesus como Senhor, existem muitos desses que professam que Jesus é Senhor, cuja declaração é apenas verbal, é só da boca para fora. Nós acabamos de ouvir, quem acompanhou na semana passada, e nós temos gravado lá no canal do YouTube da igreja, que aquele grande perigo mencionado dos falsos profetas, o disfarce deles, muitas vezes era a própria fala. Eles apresentavam meias verdades, eles usam a Bíblia, eles pregam textos bíblicos, eles falam da verdade, mas como nós vimos, eles não falam de toda a verdade. Então preste atenção aqui, o disfarce deles não é a roupa, eles não se disfarçam de crente por causa da roupa, por causa do cabelo, eles se disfarçam de crentes pelo que falam, pelo que pregam, e a pregação deles pode ser, de certa forma, bíblica, mas não é totalmente bíblica, e por ser parcialmente bíblica, ou por ter algum conteúdo bíblico, pode nos enganar. Mas não está na Bíblia o que ele está ensinando. Isso está na Bíblia, mas ele só prega isso? Ele não prega também o pecado? Ele não prega também o nascer de novo? Ele não prega renúncia? Ele não prega sobre abrir mão de ser quem é, de morrer para si mesmo? Então, ainda que o que ele esteja pregando contenha a Escritura, essa mensagem dele é um disfarce. O perigo agora são para os ouvintes. Qual que é o perigo? A nossa declaração. Por simplesmente declararmos que Jesus é Senhor, esse pode ser um disfarce.
Isso pode, de certa forma, me tranquilizar, me deixar com a consciência tranquila e achar que eu estou bem e que está tudo certo. E que pelo simples fato de eu fazer essa declaração, isso comprova que eu entrei na porta estreita e trilho pelo caminho apertado. Mas nosso Senhor está dizendo que muitas pessoas que fazem esse tipo de declaração, que fazem esse tipo de profissão de fé, terão uma surpresa mortal naquele dia. O que diz o texto? Versículo 21, nem todo o que me diz, se você tem, vamos repetir o verso 21, se você tem o texto aberto. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nosso Senhor passa a dizer o que muitos falarão naquele dia, para dizer o que Ele falará naquele dia. Muitos naquele dia falarão, Senhor, Senhor, e sabe o que eu vou dizer para eles? Nunca vos conheci. Eles demonstram que me conheciam, eles estão me chamando de Senhor, eu sou Senhor mesmo. A declaração deles é uma declaração ortodoxa, correta, bem fundamentada na Escritura. O que eles estão falando é verdade. Há uma solenidade no que eles falam, há uma reverência no que eles falam, há piedade no que eles falam, mas não há vida no que eles falam. Porque apesar de professar a fé, apesar de fazer uma declaração como essa, desse jeito que eu disse, ortodoxa, solene, reverente, piedosa, etc., ela não vem acompanhada de algo elementar, que é a obediência. A minha declaração para eles naquele dia será também solene, será também uma declaração pública, e eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. É difícil de ouvir isso, irmãos. Era mais fácil ouvir que eu preciso ficar atento sobre os falsos pregadores. Mas existem os falsos ouvintes. Existem aqueles que se enganam por conta das suas declarações, que ainda que corretas, elas são desacompanhadas do que é essencial: sujeição, obediência à vontade do Senhor. Eu penso, como eu disse hoje pela manhã, que alguns de nós pode caminhar na obra da fé por décadas, pode ouvir centenas ou milhares de sermões, estudos bíblicos, sem sequer em algum momento ouvir que precisa morrer para si mesmo, que precisa negar-se a si mesmo. Que fala é essa que incomoda os meus ouvidos? Que sermão é esse que chega a ser insuportável? Eu me lembro de Jesus, segundo o relato de João, no capítulo 6, quando na véspera ele multiplicara pães e peixes. Ao fim da tarde ele despede os discípulos, insiste para que eles entrem no barco para passar para o outro lado. Ele sobe para a montanha, para o monte, para passar a noite em oração. E na madrugada, na quarta vigília da noite, por volta de 5 horas da manhã, ele sai para encontrar com seus discípulos. E aquela multidão, então, no dia seguinte, volta no mesmo lugar onde ele multiplicará pães e peixes. Querem ir atrás dele, para que ele multiplique pães e peixes novamente. Eles ficam sabendo onde Jesus estava e eles vão atrás. E se você ler o texto, todos os argumentos que eles fazem com Jesus é porque eles de fato queriam apenas multiplicação de pães e peixes. Eles declaravam que Jesus era Senhor. Eles acreditavam que Jesus era poderoso para poder transformar, multiplicar, operar milagres, etc. Mas eles de fato não se sujeitavam ao senhorio de Cristo, apesar de declarar-lhe como Senhor. E Jesus então começa a apresentar uma palavra muito dura.
E a reação deles foi: duro é este sermão, quem pode ouvir? Assim como há falsos pregadores e que pregam meias verdades, há uma multidão de ouvintes que preferem ouvir as meias verdades, que não querem ouvir, por exemplo, o que Jesus, segundo o relato de João, também disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você me ama? Então obedeça. Só que, apesar de ser uma instrução simples, uma fala muito simples de ser entendida, há um desafio muito grande para ser praticada. E eis aí a grande distância entre aqueles que naquele dia serão lançados no inferno, ainda que proclamassem Jesus como Senhor, ainda que tivessem uma folha corrida de serviços prestados, ainda que fossem detentores de dons extraordinários, nada disso valeu a pena, porque há uma distância muito grande entre falar e fazer. Chamam a Jesus de Senhor, Senhor, mas jamais se submeteram ao seu senhorio, nem obedeceram à vontade do Pai Celeste. Eu tomo emprestadas as palavras de Lucas, quando registra esse mesmo evento, e Lucas diz assim, Jesus falando: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? A diferença do seguidor de Jesus Cristo se nota entre o que ele fala e o que ele faz. Entre chamar Jesus de Senhor, mas ser alguém escravo da sua própria vontade. E apesar de ser um ensino fácil, pueril, coisa de iniciante, não se fala sobre isso quase, porque é uma palavra simples de entender, mas desafiadora para obedecer, para cumprir. Porque no fundo, nós somos escravos da nossa própria vontade. Nós queremos viver do nosso jeito. A nossa ação e, via de regra, as nossas reações diante das mais variadas situações, se forem analisadas por nós, deixa eu ver como é que eu agi ontem nessa situação, e na semana passada, deixa eu analisar como têm sido as minhas ações e as minhas reações. Via de regra, nós seremos surpreendidos não lá naquele dia, mas agora, e descobriremos que apesar de cantarmos Senhor, Senhor, de declararmos Senhor, Senhor, de cantarmos como cantamos aqui, vem o Senhor me avir como oferta de amor e sacrifício. Olha o que eu quero. Quero minha vida a te entregar. Só que não. Nosso Senhor o tempo todo nesse sermão está dizendo nossa grande diferença é porque nós fugimos da hipocrisia, nós fugimos da falsidade, nós fugimos da falsa aparência, em dizer ou fazer aquilo que de fato não somos. Enfim, o que o Senhor falou no sermão todo para nós, é para nós priorizarmos a integridade, sermos inteiramente do Senhor, na repartição de trabalho, lá na sessão do trabalho, na sala de aula, na faculdade, no casamento, na criação de filhos, e nós jamais conseguiremos ser íntegros, se nós não morrermos para nós mesmos, se a nossa vontade não for negada e negligenciada. Enquanto nós amarmos a nós dessa forma, enquanto formos egocentristas e egoístas, jamais conseguiremos de fato seguir e obedecer e oferecer nossa vida ao Senhor. Pior coisa vai ser para esses muitos, e eu espero que não haja nenhum entre nós, que apesar de cantar coisas como essas, como nós acabamos de cantar, de professar e de declarar que Jesus é Senhor, mas viver sobre as rédeas, tomar as rédeas da sua própria vida, sobre as normas e inclinações do próprio coração, chegar naquele dia e ouvir isso aqui. E eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade.
Mas o que essas pessoas praticavam? Eles argumentarão naquele dia: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Olha o que foi minha vida, Senhor. Olha aqui a minha folha corrida. E em Teu nome não expelimos demônios, Senhor. Foi em Teu nome que nós fizemos. E em Teu nome não fizemos muitos milagres. Vocês não obedeceram. Vocês não obedeceram. Cristo se apresentará naquele dia como reto juiz e os banirá de sua presença porque praticam a iniquidade. Podem alegar feitos grandiosos, mas no comportamento diário suas obras revelam de fato quem eles são. Os dons recebidos pelo Senhor não garantem, não credibilizam o seu possuidor. Muitos podem receber dons dos mais variados, mas esses dons não dignificam o possuidor, dignificam o doador. O que pode dignificar o possuidor e identificá-lo com o Senhor não são os dons do Espírito, e sim os frutos. Nosso Senhor não fica impressionado por nossas declarações, ainda que sejam ortodoxas, ainda que nossas declarações sejam bíblicas e sejam piedosas apenas. Não se impressiona com os nossos labores e afazeres, e até mesmo com os nossos dons. Nosso Senhor continua pedindo evidências de nossa sinceridade em uma vida obediente. Eu volto a esse cântico novamente, que não foi nem eu que escolhi, estou aproveitando para usá-lo. Tem um momento que diz por que eu nasci, não tem? Pois para te adorar foi que eu nasci. Nós estamos nos referindo a quem? Meus irmãos, vamos ser sinceros. Que desafio é abrir mão da nossa própria vontade. Que desafio renunciar ao nosso querer. Que desafio abrir mão de buscar a nossa felicidade. Nós somos massificados o tempo todo, de todos os lados. O importante para nós é ser feliz, é buscar os nossos interesses. E agora nós estamos ouvindo aqui que nós temos que abrir mão disso tudo, senão jamais nós não conseguiremos nos sujeitar ao senhorio do Senhor. Carson diz o seguinte: qual é, portanto, a característica essencial do verdadeiro crente, do genuíno discípulo de Jesus Cristo, conforme essa passagem? Não é fazer uma profissão de fé que chame a atenção de todo mundo, nem ter triunfos espirituais espetaculares, tampouco afirmar que tem muita experiência espiritual. Em vez disso, sua principal característica deve ser a obediência. Vamos gemer muitas vezes, irmãos, quando o Senhor fala assim: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Quem vai fazer isso sorrindo, irmãos? Quem faz isso de boa vontade, num primeiro momento? Maridos,
amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quem fará isso de boa vontade, irmãos? Amar os nossos inimigos e orar por quem persegue, perdoar, abrir mão dos nossos direitos, não reivindicar a justiça quando formos ofendidos. Esse conceito, meus irmãos, da obediência, da sujeição à vontade do Pai, à vontade de Cristo, está explícita ao longo do sermão. Quando o nosso Senhor ensina a orar, Ele diz assim: quando orardes, vós orareis assim, Pai nosso. Chega lá no verso 10, Ele diz assim: venha o teu reino. É isso que vocês têm que pedir: venha o teu reino, faça-se a tua, assim na terra como no céu. Essa deve ser a nossa oração constante. Venha o teu reino, Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha vontade. Quantas frustrações nós temos diariamente, quantos aborrecimentos nós temos, não é porque a vontade do Senhor não foi feita, é porque a nossa vontade não foi feita. Como nós nos sentimos ofendidos, afetados, quando não foi do nosso jeito? Quanto nos faz um mal danado ter que engolir aqueles desafios de conviver com os irmãos. Alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis. Mas eu sou capaz de dizer que é a vontade do Senhor que é soberana. E eu quero fazer a vontade dEle. E Ele é Senhor. Ele é Senhor. E eu sou servo. Só que eu preciso explicar que o que eu estou me referindo não é o meu coração. Dessa forma, os discípulos de Jesus, finalizando, meus irmãos, se caracterizam pela obediência. Eu ouvi um missionário uma vez dizer uma coisa muito interessante. Ele disse que o alfabeto das pessoas é o ABCD, mas o alfabeto do crente é OBDC. O nosso alfabeto não deveria ser ABCD, o nosso alfabeto deveria ser OBDC. A vontade do Pai não deve ser simplesmente admirada. A vontade de Deus não deve ser simplesmente discutida, louvada, debatida, ela deve ser cumprida. A vontade de Deus não deve ser analisada de acordo com as nossas preferências, ela deve ser cumprida, mesmo quando não coadune com as minhas preferências. A vontade de Deus não depende da nossa boa compreensão dela. Não entendi bem, Senhor, mas o Senhor está mandando perdoar, o Senhor está mandando amar, o Senhor está mandando eu me alegrar diante dessa perseguição. A vontade dele não precisa ser compreendida, ela precisa ser cumprida. A vontade do nosso Pai Celeste não tem o propósito de nos convencer. Eu não quero te convencer a fazer isso, eu quero que você obedeça. Sabemos que ninguém adentra no reino sem a graça. Nós não adentramos no reino dos céus pela nossa obediência. Então eu vou obedecer e agora vou entrar no reino dos céus. Eu vou obedecer e vou ser tido como aqueles que seguem Jesus Cristo. Não é o caso. E é importante isso aqui no nosso final. Nós não somos salvos por nossa obediência, mas é verdade que ninguém que esteja no reino é desobediente. É verdade que nós somos salvos unicamente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. É a graça que nos salva. Mas é igualmente verdade que a graça de Deus na vida de um indivíduo tem que resultar em vida de obediência. A graça que é poderosa para me salvar, e ela também manifesta-se poderosa para me demonstrar transformado. Qualquer outra ideia sobre o poder da graça na salvação, de ser o poder para me salvar, e a sua evidência transformadora na vida, diminui o valor da graça e a transforma em algo irreconhecível. A graça do Senhor é que me permitiu ser salvo, e é a graça do Senhor que me permite crescer em obediência e avançar em santificação. A graça barata prega perdão sem arrependimento. A graça barata prega membresia da igreja sem disciplina eclesiástica rigorosa.
A graça barata prega discipulado sem obediência, bênção sem perseguição, alegria sem justiça e resultados positivos sem obediência. Eu finalizo com um texto do profeta e sacerdote Samuel, quando está falando com o rei Saul. Ele diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Que o Senhor levante entre nós um povo que aprendeu e que procura ter prazer em negar-se a si mesmo, em avaliar suas vontades e ver se as suas vontades coadunam com a vontade do Senhor, que aprendeu a pensar biblicamente e avaliar de forma bíblica as suas inclinações e desejos e vontades, e que todas essas coisas, nossos desejos, nossas vontades, nossos planos, estejam submissos à vontade do Senhor. Que nós aprendamos que o obedecer é melhor do que o sacrificar, obedecer é melhor do que expelir demônios, obedecer é melhor do que pregar sermões fabulosos, obedecer é melhor do que andar sobre as águas, obedecer é melhor do que ter a voz mais afinada e fazer longos jejuns e grandes orações. Obedecer é melhor do que sacrificar. Que não tenhamos a triste surpresa de muitos que professam a fé em Jesus naquele dia, que praticam a iniquidade, porque fazem a sua própria vontade e não a vontade daquele que nos salvou. Que o Senhor nos abençoe.